O Martinha tá comparando aqui. Quem sabe, né? Vamos dar mais um tempo pra ele aí, né? Em relação aos ídolos que você colocou lá, me dá uma opinião, cuidado com o que você vai falar aqui, hein? Pra nossa companheira aqui no chat, a Marta, o que você achou do Marcelinho Carioca? Do Marcelinho Carioca? Só vou te dar um porém aqui, eu só te aviso da comunicar que a Marta, ela é filha do Henrique Alves, que foi quem contratou o Marcelinho Carioca pro Corinthians. Por 500 mil dólares na época, né? Tá acompanhando a gente aqui. Chamaram o Henrique Alves de louco na época, né? Trouxe esse briguento pra cá por 500, gastou 500 mil dólares esse briguento, eu lembro que na época falaram isso, e o Marcelinho foi o maior jogador em termos de título da história do Corinthians. Só isso, dentro de campo, perfeito. Não, pra mim ele tá na seleção dos maiores jogadores do Corinthians de todos os tempos, disparado. Com certeza, na minha opinião também. Não vou dizer fora de campo porque eu não conheço o Marcelinho Carioca pessoalmente, então não posso dizer como o Marcelinho é como pessoa fora de campo, que eu não conheço. O que eu conheço do Marcelinho é dentro de campo, e dentro de campo ele marcou mais de 200 gols com a camisa do Corinthians, ganhou 10 títulos, então só tenho que reverenciá-lo como um dos maiores. Parabéns pro Henrique Alves, o pai da Marta aí, que teve visão aí nessa contratação. É verdade. Valeu, Marta, manda um abraço pro seu pai. Tinha que ter contratado zagueiro em 93, quando deixou o Embu e o Baré jogando lá na... É verdade. Você colocou uma coisa no livro, na minha história lá também, que eu fiquei emocionado, cara. Que essa história é uma história meio que passageira, assim, que o Corinthians quis contratar o Paulo César Caju em acho que foi 71, logo depois que ele voltou da Copa, né? Por isso que escondia o Paulo César Caju na época ele seria o Neymar hoje, né? É, a grande revelação. Era um jogador irreverente, né? Polêmico, era o grande jogador do momento, craque, né? Era pra tentar acabar com o jejum do Corinthians na época, né? Vou te confessar um negócio, hein? Aqui. Eu fiquei de castigo. Eu peguei meu cofrinho, tava indo no banco depositar o dinheiro pra comprar o Paulo César Caju. Minha mãe pegou eu na curva lá e me deixou em casa. Você vai, moleque? Eu falei, vou ajudar a comprar o Paulo César Caju, pô. Você tá louco? Então, isso é uma coisa da época do romantismo do futebol, né? Da época do coração do futebol, né? Porque hoje em dia, por exemplo, você vai falar, vamos contratar o Tevez, por exemplo, com 40 e poucos milhões de euros aí. Cada um vai dar dinheiro para contratar o Tevez. Não vai acontecer isso jamais. Não vai nem atingir uma quantia dessa. Mas na época era possível. Com 30 milhões de fiéis fanáticos corintianos, dá um dólar e meio. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? É difícil pensar uma situação dessa hoje em dia. Nem R$5, pô. Mas a verdade é que o Paulo César Caju não veio no Corinthians, né? Porque só chegou a jogar no Corinthians 10 anos depois, em 81, eu acho. Ele jogou muito pouco e foi pro California Surf dos Estados Unidos. Não parodiando o outro nosso amigo aqui da casa, né? O Chicolang. Volta, Carlitos! Volta, Carlitos! Aliás, ficamos todos na expectativa aí, né? Bom, seria um ótimo retorno pro Corinthians aí. A Marta falou pra você nem falar do Bahrein Book, credo. O Oscar quer saber ainda em relação às críticas ao estádio do Corinthians, a construção do estádio. Eu sabia que ia surgir essa pergunta aí, porque com certeza estão falando com relação ao dinheiro público, né, que está sendo colocado aí na construção do estádio, né. Bom, eu tenho a seguinte opinião, eu acho que o dinheiro público que está entrando aí, ele não é para o Corinthians. Esse dinheiro público que está entrando na construção do estádio é para que a cidade de São Paulo tenha a abertura do Mundial aqui, né. Isso não vai ser utilizado pelo Corinthians, vai ser utilizado pela cidade de São Paulo, que vai trazer muitos recursos para a cidade, vai trazer uma série de coisas boas aí para a capital, né? E a possibilidade disso acontecer é nesse estádio que está sendo construído. Então, não sei qual o evento de grande vulto no Brasil e no mundo que não existe dinheiro público envolvido. Porque tem interesse também do lado social da coisa, pro lado da cidade e tudo mais, né? Tivemos o Pan-Americano no Rio de Janeiro recentemente, teve dinheiro público para construir o Engenhão. Ficou pro Botafogo, a mesma situação. Se não existisse o Engenhão lá, provavelmente, como é que o Rio de Janeiro ia fazer para ter as partidas que foram realizadas lá no Engenhão e no Complexo Olímpico dele e tudo mais, né? Na Copa de 50, aqui no Brasil, por exemplo, Maracanã foi construído 100% com dinheiro público, né? E entre outras coisas mais, tivemos estádios particulares que foram construídos com dinheiro público, né, independente de realização de mundial ou não no Brasil. Perfeito. Então acho que, lógico, o legado está aí, o estádio vai ficar para o Corinthians,
Só que esse dinheiro público que está sendo injetado, ele está sendo injetado em prol da abertura da Copa aqui em São Paulo, que para a cidade vai ser muito importante. Essa é a minha opinião. E você acha que em contrapartida, todos esses benefícios que o governo está prometendo, em obras públicas, você acha que realmente vai sair? Acho que tem que sair, né? Tem que sair até porque precisa atender as exigências da FIFA, né? E isso tudo está num pacote de exigências dela, né? Então acaba saindo. Eu acho que é muito legal você ter uma Copa no Brasil, é muito bacana, tá? É importante, futebolisticamente falando, para a história e até para o próprio crescimento social da cidade, enfim, das cidades, né? Mas na realidade, eu sou contra, porque eu acho que o Brasil ele tem tantos outros problemas, o Brasil passa por tantas dificuldades, que fazer Copa eu acho que é meio que uma utopia aqui. Você gastar uma grana tão forte dessa aqui, sendo que você podia utilizar essa grana para resolver os problemas que você já tem no país, né? Então acho que é meio complicado. É claro que o lado de torcedor da gente está sempre, né, ali querendo que isso aconteça, tal, pô, feliz pra caramba. Você não quer assistir a abertura da Copa ali no Itaquerão, estão dizendo aí e tal, eu também quero. Mas se você for analisar como cidadão mesmo, eu acho que é uma coisa, não deveria ser uma prioridade aqui, agora, né? Mas não é aquela situação em que se você deixa as coisas meio que acomodadas, não acontece nada? E em contrapartida tem a mesma coisa, alguém te cutucou, vamos aí, vamos fazer. E a Copa do Mundo acaba funcionando dessa forma, né? Em virtude da Copa, das exigências da FIFA e um tanto quanto de exigências, vai ser feito um monte de melhorias no geral para a população. Não, acho que as melhorias vão ocorrer sim, vão acontecer, e isso é o lado bom no Mundial para a sociedade, entendeu? Só que, como eu disse, eu acho que tem uma série de outras coisas que o governo vai acabar colocando dinheiro nisso, que poderia estar resolvendo outros assuntos que para mim são prioritários, né? Educação, saúde, moradia, enfim, uma série de outras coisas aí que eu acho que são prioridades no Brasil, né? Mas, como o povo gosta, dizem, né, que o povo gosta de pão e circo, né? Isso é até uma coisa que vem desde a época do Império Romano, né? Com certeza. Então, vamos dar o circo ao povo, que é a Copa do Mundo que vai ser. E que circo, né? Você acha que essa Copa do Mundo eventualmente poderia estar encobrindo alguma situação política, alguma coisa no país? Não. Só simplesmente por futebol, ou não tem nada? Porque assim, por exemplo, só numa época, a Copa do Mundo em 70, sabe que era o auge da ditadura militar no Brasil. Se camuflou um monte de situação dentro do país que muita parte da população deixou de lado em virtude da festa da Copa. Então, você acha que existe alguma coisa nesse sentido, nesse momento, ou você acha que não? É só pelo futebol? Não, por enquanto não está acontecendo nada, né? Mas se você for puxar. Não, sim, claro. Se você for puxar na história aí, não só em 70, que era o auge da ditadura militar no Brasil, em 78 era o início, né? O auge também da ditadura na Argentina, que a Argentina acabou sendo campeã, em época que a ditadura estava tomando aqui de vez a América do Sul, né? Em 90 era a queda do Muro de Berlim na Alemanha, a Alemanha foi campeã. Em 94 o Brasil campeão e o plano cruzado catando aqui, o plano real catando aqui no Brasil na época, né? Então sempre tem alguma coisa ali que, né? E isso faz surgir essas conspirações aí e tal. A gente não sabe se existe ou não, mas que dá umas historinhas aí. Né? Não, eu acredito que politicamente a gente esteja num momento bem tranquilo, né? Bem liberal. Pelo menos por enquanto. A Marta está perguntando aqui em relação à tiragem do seu livro. Qual a quantidade de tiragem que precisa para Não, hoje se você for fazer um livro de forma independente, você escolhe a sua tiragem, entendeu? Entendi. Você pode fazer quantas tiragens você quiser fazer. Só que claro que quanto menos o valor fica mais alto, né? Você é maior e tal. Você pode escolher, é um número legal assim, entre 1.000 e 2.000 cópias, tal, para quem é independente, eu acho que é um número bacana, né? Agora, com os outros livros, já como contratado das editoras aí a tiragem pertence a eles, né? A gente não tem muito acesso assim, não. Legal. Voltando aqui ainda em relação ao livro que eu acompanhei aqui, que é o Minha Vida, Minha História, Meu Amor, né? Eu senti falta assim em relação ao técnico.
né? Acho que, pelo que eu observei, não sei se foi um erro meu, tem uma citação em relação ao Parreira, o time de 2002, né? Mas em relação a algum outro técnico, não foi uma coisa que você deixou, um técnico não é uma pessoa que em relação a você te tenha tanta paixão para você. Não, tem grandes técnicos, sim, mas, por exemplo, no centenário do Corinthians aqui tem um capítulo especial aqui falando do Oswaldo Brandão. Mestre Brandão. Mestre Brandão, tal. Até nesse próprio livro aqui também tem uma charge do Brandão aqui. Tá. A gente fala de 77, que o Corinthians foi campeão, tá em cima da ponte e tudo mais. Uma charge aqui do meu amigo Ricardo Bolicão Dantas. Pô, mas você não claro que eu não vou achar ele aqui. Você não falou do nosso técnico da seleção, Mano Menezes? Não, quando esses vídeos foram feitos aqui, o Mano ainda estava iniciando o trabalho dele no Corinthians ainda, né? Entendi. E também não foi um técnico assim que ficou para a história do Corinthians, né? Ainda precisava muito, né? Muito dele ainda, né? Um campeonato paulista invicto é pouco. Não, é um campeonato, lógico, tem a sua importância, né? Vou mostrar aqui só uma caricatura aqui do Ricardo Bolicão Dantas, que é um artista de primeira linha aí, que faz os trabalhos comigo. Ficou legal no Carlitos aqui. Só que o Tevez, né, é muito difícil de... Você comentou aí que ele fugiu, e aí, né? O que você acha aí da possível volta dele aí no final do ano? Eu acho que é uma boa o Tevez voltar assim. Bem que eles são meio fugidos do Corinthians aqui, mas... futebol a gente sabe que é assim, né? Foi um momento político do clube com a MT. Maneira... Foi bem um desagrado dele em relação ao clube ou com a torcida, apesar de ter aquele pequeno entreveiro lá de chutarem o carro dele, que foi uma minoria, né? Uma determinada torcida organizada, que a gente sabe qual é. Mas em relação a ele, entre ele e a torcida mesmo, creio que hoje acho que 90% deve querer a volta dele tranquilamente. 90 não, acho que 99% querem o Tevez. Quem não quer o Tevez? O Tevez hoje é um dos maiores jogadores do mundo. O Tevez caberia em qualquer time do Brasil, fora do Brasil, em qualquer seleção. Se o Tevez fosse brasileiro, ele é titular da seleção brasileira com toda certeza. Porque tem uma coisa, você vê que ele não sabe bater pênalti, o Tevez, mas aí ele tá no time certo, então, né? Não sabe bater pênalti, joga no Brasil, né? E o Tevez não é muito bom batedor de pênalti, não, né? Ele errou um aqui no Coringão, contra a Ponte Preta. E ele bateu igualzinho agora aí, com a Argentina e Uruguai, né? Eu até me lembrei dessa cobrança dele aí, né? Mas é um jogadoraço, um craque. Mas ele me ensinou bastante coisa. Eu comecei a curtir cúmbia. Você gosta de cúmbia, não? Não gosto muito da cúmbia, não. Finalmente eu achei aqui a caricatura do Oswaldo Brandão aqui. Isso aqui tá meio longe, né? Mas aqui a caricatura aqui do Oswaldo Brandão e também do time aqui de 77 também, tudo de caricatura aqui. Não gosto muito da cúmbia não, mas ele é o principal embaixador da cúmbia no Brasil, né? Eu vi lá que você escreveu sobre o Piola Vaga. Eu mandei buscar o CD na Argentina do Piola Vaga. Você fez isso mesmo? Pelo amor de Deus. Piola Vaga. Tá certo. Em relação a quinta pergunta aqui, o Oscar quer saber em relação ao presidente do Corinthians, ao próximo presidente. Sabe alguma coisa em relação a não que sei, pode estar acontecendo? A gente não sabe nem quem são os candidatos na realidade, né? Sabe assim na teoria, mas... ainda não tem... Posso falar um pouco mais, viu, Oscar? Que assim, dentro do clube ainda não tem muitas coisas definidas, né? Se falam-se em nomes, né? Então fala-se em Paulo Garcia, fala-se em André Luiz, fala-se em Mário Gobi, Osmar Stabile, né? Dr. Miguel... Mas aí definidos ainda é mais pro final do ano mesmo. Né? Por enquanto não tem nada definido em possíveis candidatos e quem será o sucessor de Andrés. Fala-se até no movimento político para o Andrés continuar no poder, coisa que eu não acredito. O Andrés mesmo já repetiu várias vezes na imprensa que ele não quer continuar no Corinthians, não que ele não queira continuar, não quer continuar como presidente. E acha que tem que passar o bastão para alguém e ele continuar como torcedor ou em outros segmentos dentro do clube. Que eu acho que é interessante, que a vida política tem que se reciclar dentro do clube. Então, quer dizer, em relação à presidência, ainda por enquanto nada definido ainda ou encaminhado, né?